Olá, Renata. Olá a todos que nos acompanham através do Agro em Foco TV Digital. O mês de março se despede e agora os produtores rurais ficam na expectativa de como será o mês de abril. A distribuição de chuva, o comportamento das temperaturas, pensando principalmente que já estamos no outono. E agora começam os riscos das ondas de frio, das geadas atingindo as áreas produtoras. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas ainda principalmente sobre a região norte do país, sob a influência da zona de convergência intertropical. E agora, o que a gente espera já para esse mês de abril, que está batendo a porta? Primeiro, esse mapa mostra a anomalia de precipitação. Onde deve chover mais, onde deve chover menos. As áreas em azul do mapa mostram a expectativa de chuva acima da média. Então, pensando principalmente aqui na região norte, a maior parte da região norte ainda com essa tendência de chuva acima da média. Sob a influência do fenômeno Laninha, temos a atuação também da zona de convergência intertropical, que, aliás, garante essa chuva acima da média também em áreas aqui mais costeiras do Nordeste, desde o Maranhão até áreas do Rio Grande do Norte. Aqui na faixa leste nordestina, agora em abril, começa a influência das ondas de leste, ou seja, tem mais chuva apontando aqui nessas áreas mais costeiras. Mas quando a gente olha para as áreas produtoras, pensando principalmente no Mato Piba, a expectativa é de chuva abaixo da média climatológica, né? O amarelinho ali no mapa, abaixo da média. Então, essa chuva deve ser insuficiente para atingir a climatologia, mas não quer dizer ausência total de chuva ao longo do mês de abril. Sim, temos a influência aí de um vórtice ciclônico de altos níveis, o famoso VECAM, que tem inibido a formação de nuvens carregadas em boa parte aqui desse interior nordestino, pegando áreas também da região norte, pensando principalmente no Tocantins. Então, de modo geral, esse Mato Piba sem grande expectativa de chuva nesses próximos dias. Pensando principalmente nessa primeira metade do mês de abril, não tem muita expectativa de chuva, pensando principalmente em chuva volumosa, ou seja, essa chuva deve ficar abaixo da média quando fechar aí o mês de abril. Quando a gente vai para o centro-sul, o que a gente espera? Pensando principalmente aqui no sul, metade sul gaúcha ainda com pouca chuva. Não quer dizer ausência total de chuva. Aliás, a chuva começou a ficar bem mais frequente nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Começou aí uma frente fria atrás da outra. Mas a metade sul gaúcha ainda tem uma tendência de ficar com a chuva abaixo da média durante o mês de abril, enquanto que boa parte aqui da região sul, metade sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, interior do Paraná, com uma chuva dentro da média. Ou seja, deve chover sim no decorrer das próximas semanas, ao longo do mês de abril, mas não deve ser aquela chuva que deva ultrapassar a climatologia. Diferente dessas áreas em azul, leste de Santa Catarina, leste do Paraná, e aí vamos para o sudeste também. Boa parte ali do estado de São Paulo, Minas Gerais, temos todo o Rio de Janeiro e grande parte do Espírito Santo com essa expectativa de chuva acima da média. Isso porque as frentes frias começam a avançar mais rapidamente pelo centro-sul do Brasil e de forma mais costeira. Então provocam mais chuva nessas áreas mais próximas à costa, enquanto que o interior aqui de São Paulo, Triângulo Mineiro, tem previsão de chuva, mas não deve alcançar a climatologia ao longo do mês de abril. E as temperaturas, pensando principalmente no sul do Brasil, com as ondas de frio, as quedas mais acentuadas de temperatura daqui para frente, pensando na época do ano, sim, temos uma tendência de temperatura abaixo da média em praticamente toda a região sul do Brasil, mas por enquanto nenhuma grande preocupação. As simulações mais recentes dos modelos ainda não mostram uma onda de frio tão intensa assim que traga o risco de geadas na região sul do Brasil. Claro que a gente vai atualizando, mas por enquanto, apesar dessa chuva, dessa temperatura, né, ficar abaixo da climatologia, por enquanto nenhuma onda de frio tão intensa assim para o mês de abril. As áreas aqui em laranja, aí sim uma temperatura acima da média. E agora a gente vai ver o acumulado desses próximos dias. Tem previsão ainda em boa parte do Brasil, a exceção continua sendo aqui boa parte do interior da Bahia, Tocantins, norte de Minas Gerais também, mas temos essa condição de chuva na maior parte do país. Acumulados expressivos aqui na costa do sudeste, sob a influência dessa frente fria que vem avançando, maiores acumulados ainda na região norte.
quente. E agora, a gente vai começar a partir do programa de hoje um especial frio, acompanhando, claro, essas quedas de temperatura, se tem o risco de geadas ou não. Então aqui eu comecei pela região sul, né? No Rio Grande do Sul fiz uma comparação. Bagé, que geralmente a temperatura cai mais, tem aquele maior potencial para geadas, mas olha só, como o mês de março fecha, temperatura mínima na casa de 5 graus. Ou seja, ainda não configura aquele risco de geada. E quando a gente vai para Selba, já uma cidade produtora no Rio Grande do Sul, temperatura mínima esperada de 8 graus, depois essa temperatura volta a subir, ou seja, por enquanto, aí não temos nenhum risco de geada quando a gente olha esses mapas. Quando a gente vai para Santa Catarina também, em São Joaquim, na Serra Catarinense, a temperatura cai muito, mas temos ali 5 graus, então não tem risco de geada nem na Serra Catarinense. E quando a gente olha para São Miguel do Oeste, importante, área produtora catarinense, temos uma temperatura mínima de 10 graus, depois a temperatura volta a subir também. E aí, o que a gente espera, né? O total de chuva dos próximos 15 dias, já respondendo perguntas dos telespectadores, então já façam como eles, comenta aqui na nossa caixinha, vai deixando o comentário da sua cidade, da sua área produtora, que a gente traz a previsão no próximo programa. Continue acompanhando a gente. Então, respondendo primeiro aqui, o Fábio Carneiro, pé de serra na Bahia. A faixa leste da Bahia, ele quer saber como é que fica essa distribuição de chuva nos próximos dias. Temos pouca chuva, como a gente já vem comentando anteriormente, mostrei os mapas aí, a tendência é de chuva abaixo da média ao longo do mês de abril. Nesses próximos dias também não deve chover muito, aí na casa de 10 milímetros, sob a influência do vórtice ciclônico de altos níveis. Mas será que no interior da Bahia também deve ficar assim? Aí a gente responde o Nilson Vicente, também baiano, aí de Luiz Eduardo Magalhães, e o cenário é praticamente o mesmo, também 10 milímetros no decorrer desses próximos dias. Então a gente vê que desde a faixa leste da Bahia até o extremo oeste baiano não tem muita expectativa de chuva no decorrer desses próximos dias. Para finalizar, a gente responde mais uma pergunta aqui, agora a gente vai lá para a região sul do Brasil, no Paraná. Aqui a pergunta de Cledemar Pagotto, que pergunta como é que fica o tempo no norte do Paraná. Aí já tem mais previsão de chuva comparado ao estado da Bahia, né? Ali em torno de 65 milímetros, isso considerando o total de chuva de 15 dias. Então tem essa expectativa de tempo mais instável. O tempo voltou a ficar firme, né? Volta a ficar firme até o final de semana no sul do Brasil, até esse fim de semana, mas já na semana que vem teremos outra frente fria, novos temporais, mais chuva volumosa até o final da semana que vem, com o avanço de uma nova frente fria. Então lembrando, façam como eles, manda mensagem, comenta aqui que a gente traz a previsão para você na semana que vem.